YR 986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h01, hoje, 23 de novembro de 2024. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Pagar o Mal com o Bem. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Ou enviar a sua pergunta, também através do WhatsApp 2049-1212. Conheça também as nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó. Estamos no Facebook, YouTube, Instagram, e lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e poderá ver os temas dos próximos programas. E na equipe de trabalho desta manhã contamos com a presença dos nossos queridos amigos, o Nick da Associação Espírita Amor e Caridade e o Vanderlei da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Nick. Bom dia, Mauri. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos que estão nos escutando. Continuem conosco e nos ajudem a fazer esse programa. Bom dia, Vanderlei. Bom dia aos colegas, bom dia a todos os ouvintes. Esperamos que possamos fazer um bom programa hoje, esse estudo fraterno que a gente faz. E também nosso bom dia ao Volmir, que nos assessora hoje. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e dando um bom dia muito forte a todos vocês que nos ouvem. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. 7h05, o programa é Hora Espírita e o tema Pagar o Mal
com o bem. A ideia de pagar o mal com o bem é uma reflexão sobre o perdão ensinado por Jesus e a importância de não revidarmos ações negativas. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto, da mesma maneira, os pagãos? Isso está em Mateus 5, 43 a 47. Então, a doutrina espírita defende que essa atitude recomendada por Jesus é muito importante para o nosso crescimento moral e nos esclarece que o livre-arbítrio nos permite decidir entre fazermos o bem e o mal, e que geralmente o mal que fizermos surge das nossas escolhas equivocadas, não tanto por maldade, mas por ignorância, egoísmo ou paixões desordenadas. À medida que evoluímos moralmente, tendemos a nos afastar do mal, desenvolvendo virtudes e compreendendo melhor as consequências de nossas ações pela lei de causa e efeito. É sobre essa missão de fazermos o bem em troca do mal que iremos conversar no programa de hoje. O convite é: fique conosco, participe. Nick, quem criou o mal? Boa pergunta, né? Esse mal seria a criação divina? Não é criação divina, com certeza. Muito bem. Deus, como perfeito que é, ele só cria o bem. Se ele é totalmente perfeito, ele só cria coisas perfeitas. O nosso planeta, o universo, ele é completamente perfeito. Os nossos corpos são perfeitos, né? Se a gente olhar a complexidade do corpo humano ou do corpo de qualquer animal, por exemplo, você vai ver que isso é de uma complexidade estrondosa. Até os vegetais. Isso, até os vegetais. Isso, tudo. É tudo muito perfeito. A criação divina, ela é perfeita. E ela é bondosa. Então, o mal, na realidade, provém de nós, as suas criaturas tão amadas. Nós experimentamos, na realidade, as fieiras do mal através de nossas escolhas. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazermos escolhas. E, como você falou aqui no texto de abertura, muitas vezes a gente erra tentando fazer o certo, tentando fazer o correto. Mas por ignorância, a ignorância que a gente chama aqui é aquela pessoa que não sabe. Ignorar. É ignorar, tá? Não no sentido pejorativo que se coloca erradamente para a palavra. Isso. Então, as pessoas não erram, a maioria não erra porque é mal, ela erra porque ignora os fatos. E o mal, então, é criado por nós. Quando nós somos criados, a gente sabe disso, que todos nós, como espíritos, nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Quer dizer, nós precisávamos do básico e nós não sabíamos absolutamente nada. Então nós vamos experimentando. Um computador bem simplesinho. Isso, Não vem com um monte de Isso. Excel e... Não vem.
E a gente aprende muito através das encarnações, mas a gente aprende quando a gente erra. Geralmente a dor vem até nós através dos nossos equívocos, dos nossos erros. E então, o mal que eu causo, muitas vezes, eu nem quero causar. Mas por não pensar naquilo que eu estou produzindo, eu acabo prejudicando outras pessoas e até mesmo a mim. Então, o mal, ele provém realmente do apego que nós temos às coisas mundanas, principalmente baseado no nosso egoísmo e no nosso orgulho. Em compensação, o bem também, como falado anteriormente, ele provém da moral das nossas ações e da nossa consciência desperta. É assim que funciona. Deus cria todos nós iguais, dá oportunidade. Mas, como nós não sabemos, nós ignoramos os fatos, nós vamos experimentando e vamos errando, né? Inclusive, em outras religiões, eles falam sobre os pecados, né? Na realidade, esse entendimento ele está errado. Os pecados você errou o alvo, errar o alvo, né? Então, todas as vezes que eu erro o alvo é porque eu estou tentando acertar. Veja, a gente tenta acertar, mas a gente erra, não é? E é natural. Através do erro, muitas vezes, a gente sofre pelos nossos atos. Você colocou aí interessante, quando você fala na ignorar algumas coisas, eu penso que as 2, 3 coisas mais importantes que a pessoa, a maioria da humanidade, ignora primeiro, a lei da reencarnação. Não é uma invenção do espiritismo a reencarnação, não é. É uma lei divina e natural. A lei da causa e efeito não é uma invenção do espiritismo, é uma lei divina e natural. Ou seja, cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito. E o livre-arbítrio que cada um tem, que aí sim, plantou, tem que colher. Plantou pimenta, vai colher pimenta. Limão azedo. Amorinhas, amorinha. Então é esse detalhe do ignorar, que muita gente pensa que não é importante aprender ou estudar ou assimilar, porque às vezes mesmo conhecendo não assimila. Então veja, só para complementar, tu falou nas leis divinas, as leis divinas são perfeitas. São perfeitas. Então Deus cria leis que inclusive Ele respeita. Quando Ele criou a lei do livre-arbítrio para todos nós, Ele nos criou e disse assim, bom, a partir de agora você é que faz as suas escolhas. Eu continuo lhe amando. O Haroldo Dutra Dias, numa palestra, ele foi cirúrgico. Ele disse assim, Deus fez as leis tão perfeitas, que nem Ele pode mudar. É isso. Vocês estão falando da questão do ignorar, né? Na verdade, como nós somos criados simples e ignorantes, que tu já comentou, né, Nick? A gente não tinha consciência plena das leis de Deus. Nós temos uma centelha da perfectibilidade de Deus, da inteligência suprema de Deus. Então, nós vamos aprendendo, como tu comentou, cometendo os equívocos, aprendendo com o erro e com os acertos. E nós, aos poucos, vamos conhecendo a lei divina, porque nós não tínhamos o conhecimento. Então, a gente vem aprendendo nessas experiências vivenciadas. E quando a gente estava estudando esse texto, estava lendo esse texto, a gente lembra, poxa vida, hoje a gente já tem uma consciência maior sobre a continuidade da vida, sobre a lei de causa e efeito. Mas nós não tínhamos, a gente não teve sempre esse conhecimento, essa consciência. Então, quando a gente toma uma decisão, faz uma escolha, comete os nossos erros, na nossa consciência a gente acha que está certo. Porque é aquilo que a gente entendia naquele momento, porque por isso que muitas pessoas dizem, não, para mim isso é o certo, para ele é o certo. Mas a nossa consciência é que nos acusa muitas vezes, dizendo que aquilo não está certo. Mas para nós está certo, aquela atitude. E isso nós colhemos ainda, né, a dor que vem, né, por aquela situação, mesmo achando que nós estamos certos. Então, assim, a gente esse é o aprendizado da nossa evolução,
E hoje nós temos um outro entendimento sobre a lei de causa e efeito que é diferente, né? Porque a gente tem que tomar consciência que nós plantamos e colhemos, né? Então, tem o sofrimento que é o que nos conduz muitas vezes. Eu errei aqui, doeu, agora eu não vou fazer de novo porque, né, doeu, me machuquei, eu prejudiquei, causou dor para mim e para o outro. Então, eu tendo consciência de tudo o que envolve isso, é diferente. Mas nós não tivemos sempre essa consciência. Então, tu falaste muito bem nessa situação que a vida para nós, do espírito, é um aprendizado diante das experiências, né? Com certeza. Sobre a lei de causa e efeito, acho importante as pessoas entenderem de que, mesmo que você seja uma pessoa muito boa em algum tempo de sua vida, por exemplo, nessa encarnação aqui, eu estou sendo uma pessoa muito boa, mas quais os motivos de eu estar passando por isso? Bom, nós estamos sobre essa lei de causa e efeito. O que está acontecendo na tua vida hoje, tá? A causa, então, é anterior a essa encarnação. Em outras encarnações, você tomou, né, alguns rumos, alguns caminhos que, infelizmente, hoje está doendo em você. Mas não tem problema nenhum. Continue, né? Não esmoreça. Um exemplo prático disso é como a criança, né? É como a criança, nós somos crianças espirituais. Então, assim, a criança, ela com o tempo, ela vai corrigindo os seus defeitos. É só a gente voltar para trás, né? E a gente vai, os pais auxiliam, mas ela vai corrigindo os defeitos, sendo que alguns permanecem, né? Continuam. Então, esse mal que a gente produz, que a gente ainda pratica, ele é temporário, né? A gente também vai progredindo nesse sentido. Dois fatos importantes. O Vanderlei levantou uma coisa muito importante ali, que nos faz nos remeter ao Paulo de Tarso. Porque Paulo, enquanto Saulo, ele perseguia os cristãos, porque ele queria defender o quê? O judaísmo. As leis mosaicas. As leis Moisés, né, dos judeus. E aí o que acontecia? Ele, ao fazer isso, ele ia contra quem era contra essa lei, a esse ensinamento. Ele pensava que Cristo era contra as leis mosaicas. É o que o Vanderlei colocou agora. E aí depois ele teve que pagar, mas pagou com amor. Que esse é a raiz do espiritismo, do Cristo. E ele mesmo falou sobre isso, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Exatamente. Tanto que hoje eu penso que o cristianismo não seria igual sem Paulo. Não, né? Nunca. As cartas de Paulo, nossa. E esse fato seu de colocar aí das causas atuais das aflições, isso aí dá 2 programas de rádio, mas rapidamente. Se você não tem nada desta vida que possa justificar o teu sofrimento, busque essa causa numa anterior reencarnação. Vanderlei, como podemos distinguir o que é mal e o que é bem? Já que entramos nesse assunto, né, da pessoa fazer o mal pensando que era bem, mas não. Então explica melhor isso. Bom, resumindo já, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. E a lei de Deus está dentro de cada um de nós. Mas aí que está o entendimento de cada um sobre a lei de Deus, que nós comentamos antes. E que Jesus diz fazer aquilo que gostaria que fizesse para você. Mas nós não entendemos facilmente isso. Então, olha quantos milênios a gente está reencarnando, a gente está vivendo experiências reencarnatórias, e a gente está aprendendo, né? Então, quando nós realmente, a gente entender essa lei de Deus, né? Como funciona a lei de Deus, a justiça divina, a gente vai, e tomar consciência, é claro, a gente age diferente. Mas toda vez que nós infringimos a lei de Deus, nós fazemos o mal a nós mesmos, às pessoas que nós convivemos, à sociedade, ao mundo que nós vivemos e à própria natureza. Então, toda vez que, mesmo com a natureza, nós infringimos a lei divina, nós estamos cometendo o mal,
que o mal é algo que traz prejuízos, né? Que nos traz dor muitas vezes, né? Então, quando a gente está conforme a lei de Deus, nós estamos no caminho do bem. E o caminho do bem está relacionado à prática das virtudes do amor. As virtudes do amor que são relacionadas ao perdão das ofensas, à misericórdia, à indulgência, à compreensão, à verdadeira justiça, né? A prática da caridade, que é a prática de todas essas virtudes. Então, quando você fala das virtudes do amor, nós vamos no primeiro mandamento e no segundo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre todas as coisas, que envolve o universo. E amar ao próximo como a si mesmo, que significa fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. No momento que nós estamos fazendo aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem para nós, nós estamos infringindo a lei, né? Então, o mal, na verdade, é quando nós estamos infringindo a lei divina. E na questão 621 do Livro dos Espíritos também fala que nós aprendemos que a lei divina, ela está escrita em termos na nossa consciência, não totalmente. Como já falamos, que nós temos a centelha que nos impulsiona ao nosso desenvolvimento, ao nosso aperfeiçoamento, que de qualquer forma nós temos que andar, a chegar ao nosso objetivo, que é a perfeição, a purificação do nosso espírito. E a nossa consciência é quem recebe essas nossas atitudes e que nos aponta qual é o caminho, porque quem é a nossa consciência? O nosso próprio espírito, que o nosso próprio espírito é quem se expressa no nosso corpo espiritual e no nosso corpo físico. Então, a nossa própria consciência é o espírito, somos nós mesmos, né? E então ele decide o bem e do mal diante da consciência que ele tem, né? Do bem e do mal. E aí nós podemos imaginar, cada um, qual é a consciência que eu tenho do bem e do mal. E Deus, sendo bom e justo, ele permite que a gente mesmo, em contato com o bem e o mal, a gente perceba isso e mude o nosso rumo da nossa existência. A gente perceba as nossas limitações, as nossas ações, para que a gente possa mudar esse caminho através das nossas atitudes para chegarmos ao nosso objetivo. É claro que nós não vamos conseguir chegar apenas em uma só encarnação, em uma só experiência vivida. A gente sabe disso. É fácil de a gente analisar tudo isso, porque nós não tivemos oportunidade de ter muitas coisas, né? Então nós não conseguimos evoluir totalmente numa só existência. Mas vejam que cada um tem o seu entendimento diante da sua trajetória evolutiva. Então nós não podemos exigir do outro algo que ele ainda não pode dar para nós. Porque o entendimento dele nesse momento é este. Para ele aquilo que ele está fazendo é o certo. E talvez no nosso entendimento aquilo está errado, né? Então temos que respeitar também a evolução de cada um, mas não precisamos concordar com aquilo, né? Necessariamente. Então cada um tem o seu entendimento, tem o seu tempo para desenvolver, sair dessa ignorância do conhecimento, né? Porque vai buscando através dos erros e acertos, através da dor, através do amor, nós vamos indo adiante e nós vamos compreendendo essa lei de Deus e os ensinos de Jesus, porque nós temos muita dificuldade para vivenciar esses ensinos. Então, por isso, Ana, a ignorância nossa é diante de tudo isso, de entender como funciona a justiça divina, sobre a lei de causa e efeito, para que a gente entenda o objetivo da nossa existência. Então, mesmo que muitas pessoas não conheçam nada de questão espiritual, mas vivem como se conhecessem. Então, isso é uma bagagem já trazida de outras existências. Por isso que cada um tem o seu entendimento sobre isso, né? E vivem na prática do bem. Tem pessoas que nem religião têm, mas vivem como se conhecesse tudo isso. Vivem a verdadeira lei de Deus, né? Bondade, amor, na paz, sem prejudicar o seu próximo, vivem com humildade. Então vejam que é algo que nós... Como que nós vamos aceitar? De onde veio tudo isso, né? Então veio de outras experiências evolutivas, né? Até porque a gente não tem necessidade de ter religião. Nós só temos religião porque nós realmente não sabemos nos conduzir perante a dificuldade da vida. Não é? E quando tu falou ali, está na nossa consciência. Gente,
Todo mundo sabe quando a gente está errando. Lá no fundinho, eu tô fazendo isso porque eu sou egoísta, porque eu quero aquilo, mas eu sei que eu tô errado. Então, é essa consciência, ainda que talvez não esteja desperta, é que faz com que eu continue errando, né? Eu peguei aqui do Livro dos Espíritos, está escrito assim, numa das passagens lá: a moral é a regra básica para se conduzir bem. Então, através realmente da nossa inteligência, da nossa consciência desperta, que todos nós, desperta não, mas consciência todos nós temos, é que a gente vai conseguir distinguir o que é certo, ou bem, né, o que é errado, ou mal. O Vanderlei colocou aí algo assim que me veio agora em Êxodo, né? Êxodo. Está escrito as 10 leis morais, e que foi escrito por Moisés em 1700 e pouco antes de Cristo. Sim. 1700 e pouco antes de Cristo, nós, seres que somos reencarnacionistas, possivelmente já ouvimos isso há 1700 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 3.700 anos. Isso tem que estar na nossa cabeça. E outra coisa que é muito importante, que todo espírita sabe, está repetido essas 10 leis no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Se obedecêssemos essas 10 leis, o planeta Terra seria outro. São 7h27. Bom dia àqueles que ligaram o rádio agora. Você está acompanhando o nosso programa, o Hora Espírita, com o tema Pagar o Mal com o Bem. O nosso bom dia, quem está nos acompanhando aqui pelo Face: a Lia, Tânia, Edna, Osmar, Andréia, Marley, Silvio. O Silvio acho que está em Florianópolis, né? O Idacir, Marineiva, o Reni, Valmir, Idair, Iraci. Daí a Iraci Lang também, que é a nossa amiga. A Lorete, muito obrigado, Lorete também. A Mona Lisa, nossos colegas, José, a Sarajane, a Ana, o Jairo, Jair, Marisa, muito obrigado a todos vocês. E você que nos acompanha pelo seu radinho, muito obrigado também. E reforçamos, né, o convite para você mandar a sua pergunta, sugestão de tema, enfim, pela live aí do Facebook ou o WhatsApp 2049-1212. Nick, qual seria o benefício? Agora vamos entrar no que quer dizer o Espiritismo mesmo, né? O Espiritismo diz, olha, existe a tal da reencarnação. O que a reencarnação pode colaborar no entendimento dessa lei de fazer o bem com o mal que nos fazem? O porquê? Né? As reencarnações são primordiais, essenciais para que a gente aprenda. Nessa encarnação aqui, eu me reconheço uma pessoa que julga os outros. A partir do momento que eu quiser, pela minha vontade, mudar, eu começo a tratar esse meu julgamento, né? Mas provavelmente eu vá terminar essa encarnação e eu não acabei totalmente com o julgamento em mim. Então vejam, é um tratamento que eu preciso, isso é só uma das coisas. Então, quando a gente identifica, a gente acaba trazendo muitas coisas erradas durante muitas encarnações que eu vou formando em mim, eu acabo fazendo com que eu promova as próximas encarnações para eu continuar melhorando. Para isso que a gente vem aqui. Nós somos muito curiosos, a gente vai experimentando coisas erradas durante muitas encarnações. E nesse momento, quando eu causo mal, o mal que eu causo para os outros, ele não é tão grande como o mal que eu causo para mim. Nesse momento, porque eu crio expiações novas. Então eu faço mal para ti, Mauri, tá? Ok, te prejudiquei, te dei um golpe, você perdeu muito dinheiro. Você perdeu dinheiro. Eu
causei um mal muito grande para mim, porque eu vou ter que responder ao mal que eu fiz para ti. Pode ser nessa encarnação, como pode ser nas próximas. Então é primordial que nós tenhamos muitas encarnações, porque no final das contas, quem vai sofrer mesmo com o mal que eu causei para ti, sou eu. Eu sofro. É diferente, as pessoas acham que é o contrário, né? Eu te causei um mal, te dei um golpe, então você foi prejudicado. Na realidade, eu prejudiquei o meu caminho, porque o sofrimento moral é causado em mim. E aí sim, depois de muita dor, eu acabo sofrendo de alguma forma, porque a moral é que nos causa o sofrimento. A má moral é que me causa o sofrimento. Eu vou, só para encerrar, já que a gente está no adiantado da hora, eu lembrei de uma palestra de Décio Iandoli Júnior. É um médico oncologista de Mato Grosso. Ele faz palestras maravilhosas. E ele contando uma de suas passagens, ele conta para nós o que acontece durante todo o processo de atendimento com seus clientes, seus pacientes. No final de uma palestra, isso me tocou muito. Ele disse assim: eu já vi pacientes meus que morreram curados. E, em compensação, eu já dei alta para clientes meus, para pacientes meus que estavam doentes. Vejam, a gente tem que ver, na realidade, isso é uma pulguinha atrás da orelha de cada um, o que é o bem e o que é o mal, né? O que é o bem e o mal? Na realidade, Décio Iandoli disse assim: morreram nas minhas mãos pessoas que estavam com câncer, mas quando eles morreram, eles estavam curados. A gente não diz todas as vezes que nós estamos aqui para nos melhorar? Então, muitas vezes, através da dor, da doença, essa é a minha cura, a cura do meu espírito. Que é para isso que a gente vem aqui, mesmo que o corpo pereça. E só complementando, quando você coloca que a reencarnação é importante porque a gente está fazendo dívidas, tem uma frase que diz o seguinte: a cada vez que eu fizer mal a alguma pessoa, eu estou assinando uma nota promissória em branco para essa pessoa vir me cobrar. Se não nessa, noutra vida. Porque se não houver o perdão, que ainda na Terra é muito difícil o perdão, muito difícil as pessoas perdoar, elas vêm fazer ou vêm perseguir você depois. E você não sabe porque tu tens diabetes? Negastes comida ou doce ou sei lá o quê para alguém na outra vida, e nessa ela está vindo aqui porque você a prejudicou, você não... Então, é só acompanhar aí nos livros do Chico que você vai ter maravilhosos exemplos. Vanderlei, eu fiz o mal, e agora? E agora, Vanderlei? Nós estamos falando em reencarnação, né? Só queria lembrar que a reencarnação é uma bênção divina, né, Nick? É a justiça e a misericórdia de Deus que nos perdoa e nos dá a oportunidade, né? Eu sempre agradeço. de recomeçar, de refazer caminhos, né? Eu agradeço a oportunidade desta encarnação, viu? Mas com certeza, né? Então é uma bênção divina. Se fizemos o mal, vejam bem que a bondade e a justiça divina é uma justiça de amor. Não é uma justiça de cobrança, no sentido de cobrar. Porque Deus nos dá a liberdade de agirmos, né? E também nos dá a oportunidade de aprendermos sempre. Nos dá essa liberdade e nos traz a responsabilidade. Então, a gente, se fizermos o mal a alguém, se fizermos o mal a alguém, primeiro nós precisamos ter a consciência de que a gente praticou o mal, que prejudicou alguém. E nos perdoar. A gente precisa se perdoar, não passar 10, 15 anos se martirizando por algo que a gente fez de errado, né? Então a gente precisa se perdoar e recomeçar o caminho. Tentar, né, pedir perdão se houver possibilidade à pessoa que a gente prejudicou. Tentar voltar a ter essa ligação fraterna, não digo... porque às vezes tem alguém que é nosso
se torna para nós o nosso inimigo, que é diferente, mas que a gente vai entrar mais para frente nesse assunto, mas nós precisamos nos perdoar e recomeçar. Recomeçar de que forma? Não fazendo mais a mesma ação. Como diz no Evangelho, como Jesus fala no Evangelho, vá, ele fala para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais, para que não caias novamente em sofrimento. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou, com certeza, eu vou cair em sofrimento, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa. Agora, a questão é nós não praticarmos mais o mesmo ato e procurarmos acertar o caminho. Como nós já falamos, o amor cobre uma multidão de pecados. Procurar trilhar, tentar trilhar no caminho do bem, tendo consciência, essa consciência de não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Então, praticando através, primeiro, se nós estamos agindo, não agir mais daquela forma. Se nós estamos falando e prejudicamos pessoas, não fala, cuidar o que nós falamos. Pensamentos também causam o mal às outras pessoas e a nós mesmos, com certeza, né? Então eu preciso compreender toda essa situação, né, que me causou mal e que eu causei o mal para o outro também, e entender essa lei que rege o universo, essa lei divina. Quando eu compreendo essa questão, por isso que o Espiritismo vem nos clarear, dar uma visão maior sobre tudo isso, tudo que envolve a nossa existência, né? E aí a gente tem essa consciência da lei de causa e efeito e tal. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós colhemos sim, mas nós podemos superar isso através da prática do amor. Deus, que é justo e bom, nos dá essa oportunidade. Por isso a questão da reencarnação. Mas ainda nesta vida nós podemos nos direcionar melhor nessa caminhada, nessa existência ainda, né? Começando a mudar as nossas atitudes e a nossa maneira de viver. Mudança, eu acho que... Mudança. É Conhecimento palavra de si mesmo, né? Tem uma passagem do Chico que a gente usa tanto ela, né? Mas ela cabe para esse momento, né? Você não pode voltar atrás e fazer aquilo que você já fez, mas você pode começar hoje e com certeza ter um fim diferente. Então, para as pessoas que caíram no mal, que erraram muito, né? Recomece, repense as suas atitudes, sabe? Faça diferente, porque se tá doendo esse caminho, muda o caminho. Não é tão difícil de você perceber que se você está em dor, é porque talvez o caminho não esteja tão correto assim, não é? Mas eu acho que tu falou uma coisa importante, perdão. Eu acho que a reparação, tentar reparar o mal que você cometeu com as pessoas que talvez você tenha andado, se você conseguir reparar, excelente. Se você conseguir perdoar o próximo, excelente para você, porque quem carrega o fardo é você. Se você conseguir perdoar o outro, é você que está largando no chão esse fardo, não é? E principalmente trabalhar para a sua própria mudança. Termino dizendo essa frase: não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. E as pessoas conseguem praticar... Tem pessoas que não conseguem praticar o bem? É possível. Mauri, ainda há pessoas, olha só, no momento ainda há pessoas encarnadas e desencarnadas que ainda não conseguem praticar o bem. Eles não foram tocados pelo bem. Eles não foram tocados pelo amor. Ainda. Todos esses que nós estamos falando são nossos irmãos, né? Só eles ainda não conseguiram sentir o prazer que dá o amor na nossa vida. Então, eles ainda não conseguem praticar o bem. Eles não foram tocados pelo amor de Deus. Para fazer o bem, é necessário, então, edificar a moral cristã em nós. E não precisa necessariamente seguir a Cristo. Moral cristã é universal. Uma boa parte dos encarnados e dos desencarnados ainda não entenderam direito dar a outra face que Jesus solicitou, não é? Quando alguém te atingir na face esquerda, mostre a outra face. E na realidade eu não entendia isso há uns anos atrás. Eu dizia, mas como? Se o cara me bater no lado esquerdo, eu vou dar o lado direito também? Como isso? Na realidade,
Cristo pediu para nós mostrarmos a outra face, a face do bem. Mostre o bem, perdoa, deixa ele seguir a sua vida. Numa das passagens do Evangelho diz que você não necessariamente precisa conviver, tratar o seu inimigo como se fosse o teu grande amigo. Não, não é isso que ele nos solicita. Ele nos solicita para você libertar o seu inimigo. Deixa ele seguir o caminho. Tu não precisa odiar, ficar... né? Isso, Não ter desejo de vingança. Isso, não se vingue. Não se pegue a ele quando você vinga. Se você se vinga de alguém, você fica aprisionado a ele. Agrava a situação e você fica grudado naquela pessoa, porque você se vingou, vocês têm um processo. Aumenta mais ainda a ligação. Isso. Então, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não entenderam dar a outra face como Jesus solicitou. A lei de Deus, ela é igual para todos nós. Para fazer o bem, para os que fazem o bem e para os que fazem o mal ainda. A lei funciona. Então você faz o mal, infelizmente você acaba colhendo o mal, a dor, né? Mas você faz o bem, você colhe a consciência tranquila, você colhe o amor também. Então a grande diferença entre nós e os outros, ou talvez entre os que já têm uma consciência ou não, é o grau de responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade sobre os nossos atos e principalmente sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? O grau da responsabilidade que isso que a gente carrega, ele é muito grande. Não é possível uma pessoa achar que se fizer o mal a outra pessoa vai ficar sem responder ao ato. Impune, né? Impune? Não, de jeito nenhum. Ela pode até ficar impune aos olhos da justiça humana, mas as leis divinas são perfeitas e são para todos. Você leu ali no começo de que a chuva vem para os bons e para os maus também, não é? Justos e injustos. Isso. E tu colocou uma coisa importante, né, Nick, que hoje, se nós temos hoje um entendimento um pouquinho melhor sobre essa situação, né, sobre o bem, sobre o mal, e nós já conseguimos, estamos começando a praticar o bem. Fazer algumas escolhas boas, né? Fazer algumas escolhas melhores. Nem sempre nós fomos assim. Nós também, né, já fomos espíritos endurecidos, sem entendimento, na nossa experiência de espírito vivenciada desde a nossa criação. Então, tudo é um aprendizado, né? Hoje a gente tem um pouco melhor entendimento, mas nem sempre foi assim. Então, todos os espíritos vão chegar ao mesmo objetivo, uns mais cedo, outros mais tarde, porque são através das escolhas e da sua vontade, né? Mas todos chegaremos ao lugar. Eu acho que para os dois, as injustiças sociais, as diferenças entre os homens, isso são considerados um mal? Vai, Vanderlei. Começa. Primeiro, nós temos que lembrar da lei, né, da lei da reencarnação, que é importante porque ela se engloba nisso, né? A injustiça ela é considerada um mal para aquele que pratica a injustiça, né? As leis, as próprias leis, né, se elas forem leis que prejudiquem a humanidade, a sociedade, ela é um mal, né? Mas tudo tem que ter responsabilidade. Mas para quem sofre a injustiça, não é um mal. Já vamos ver isso. Tanto para a sociedade, diante das leis ou não. Por quê? Diante da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, e também nos fala no Evangelho, os Espíritos nos falam, nos esclarecem, que existem injustiças sim, mas não existe ninguém injustiçado. Ninguém que sofre uma injustiça é por acaso, tem uma razão de ser. Agora, quem praticou a injustiça, este vai ter que responder por aquilo que fez. Ou quem fez uma lei que prejudicou a sociedade, da mesma forma. As diferenças sociais que existem, elas nos são dadas pelo nosso merecimento. Por quê?
As diferenças sociais têm uma necessidade de evolução. Vem um planejamento reencarnatório antes da nossa existência, em que muitos espíritos pedem para passar por determinadas situações, reencarnar em determinados locais, como uma prova para que eles evoluam, né? Para que eles possam evoluir mais rapidamente e em contato com situações que foram os seus equívocos no passado. Reencarnar no meio de vícios, por exemplo, né? Para que eles tenham a força para superar aquele vício, aquelas situações, mesmo convivendo lá naquele meio. Então, as diferenças dos homens, a diferença da humanidade, tudo tem uma razão de ser. Muitas vezes é um planejamento reencarnatório que nós precisamos passar como aprendizado para evoluirmos, né? Então, a injustiça, se fosse possível nós olharmos o nosso passado, nós vamos encontrar uma razão de nós sofrermos aquela injustiça, aquele prejuízo material e assim por diante. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Justamente. Então, nós precisamos passar por determinadas situações muitas vezes, porque a nossa vida não é só de injustiças, né? E nós temos todas essas diferenças entre as pessoas, né? Diferenças de aptidões. Mas é uma injustiça eu não ter a oportunidade de estudar, de me formar numa faculdade. Não, talvez eu já até estudei, já me formei em outras existências, já tive o conhecimento. Nessa existência, o meu planejamento é outro. Se não é nessa, na outra eu vou ter oportunidade. Então, quando a gente tem um entendimento sobre a lei que rege o universo, sobre a verdadeira justiça divina, que é uma justiça de amor e não é uma justiça punitiva, e nós começamos a entender o objetivo da nossa existência, muda totalmente a nossa visão sobre a vida e como nós precisamos viver. E entendemos daí que essa questão da injustiça, das diferenças sociais, da diferença das aptidões e tudo mais que envolve, até porque se nós todo mundo fosse igual, quem iria fazer as outras coisas, né? Então tudo tem uma razão de ser, como o Nick já comentou, que tudo é perfeito e justo, porque Deus é justo. Tudo que acontece na nossa vida, infelizmente ou felizmente, é justo. Quando a gente estuda Espiritismo, a gente entende que não há injustiças no reino de Deus. Foi o que o Vanderlei acabou de falar. No Livro dos Espíritos diz assim: é necessário que o espírito adquira experiências. Portanto, nós precisamos passar pelo bem e pelo mal, muitas vezes, para a gente entender. E também por todos os níveis sociais. Então, o que hoje é uma realidade para ti, na próxima ou na anterior, eram diferentes. Nós experimentamos através das encarnações e vamos aprendendo. Agora, vamos deixar bem claro, todos os extremos, essas diferenças, né, que a gente chama de injustiças sociais, tá? Ela é causada pelo egoísmo do homem. Justamente. Não tem nada a ver com Deus. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Deus nos dá o livre-arbítrio. Agora, se eu escolho pegar o meu país ou a minha família e ganhar o dinheiro só para mim, em detrimento de vocês, por que vocês acham que, por exemplo, alguns continentes as pessoas passam tanta fome assim? Vocês acham que não tem alimento para todos no nosso planeta? Tem. Por que é que não chega até eles? Então, o egoísmo é do homem. Deus possibilita. Agora, se eu quero guardar tudo para mim, para o meu país, né? E deixo os outros passando fome, quem responde sou eu. Então, as injustiças são causadas realmente pelos meus atos. Eu escolho isso para mim. Né? É importante que a gente entenda isso, né? Mas que essas injustiças um dia acabarão, tá? Justamente. Um dia acabarão. Hoje tem sim injustiças, muitas injustiças sociais, tá? Há muitas pessoas trabalhando com o mínimo de dignidade, né? O mínimo de dignidade. Elas poderiam ter melhor possibilidade, sim, tá? Mas isso vai acabar futuramente, né? Mas isso não tudo no planeta Terra, né? No planeta Terra, claro. Tanto que nós estamos mudando. Se nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, nós estamos entrando daqui a algum tempo
no mundo de regeneração, que vai ser um pouco melhor que isso. Muito bom, muito bem respondido, obrigado. 7h50, você está ouvindo o programa Hora Espírita e o tema é pagar o mal, o mal com o bem. Tem aqui mais algumas participações, deixa eu aqui ver, a Marisa, tá? A Noeli, a Ivete, o Jair. O Jair diz assim, a reencarnação é a misericórdia divina. O Marcos, Eunício, Ricardo, Campagnoni, a Zenesi, Leonora e a Salete. Pedimos licença agora, então, para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Sete horas e 51 minutos, você está ouvindo pela rádio Chapecó FM 100.1, o programa Hora Espírita, e o tema é pagar o mal com o bem. Eu estou aqui com nossos amigos Vanderlei e o Nick, e dizendo a você que está ligando o rádio agora, se você tem interesse, tem vontade de conhecer mais sobre o Espiritismo, o YouTube, nossa, tá recheado. Mas em Chapecó nós temos aqui a Associação Espírita Amor e Caridade, a Associação Espírita Leocádio José Correia, o Centro Espírita Gotas de Luz, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Nosso Lar e a Sociedade Espírita Seara de Caridade. E na região oeste temos em Xanxerê o Centro Espírita Lar de Jesus, em São Lourenço do Oeste, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Coronel Freitas, Associação Espírita Caminho de Luz, Abelardo Luz nós temos o Centro Espírita Irmãos de Luz e em Xaxim a Associação Espírita Chico Xavier. E daí no Facebook da 12ª URI você encontra os endereços, horário das casas espíritas, tanto de Chapecó como do região, todas elas que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencem à 12ª União Regional Espírita. Deem uma olhadinha, pesquisem em suas cidades, que tem muitos grupos de estudos que ainda não são casas espíritas, mas que fazem estudos espíritas dentro de suas cidades. Tá? Cidades menores aqui da nossa região tem bastante grupos. Tá? Começa assim, né? O Centro Espírita começa em casa, né? Numa casa com poucas pessoas e depois vai aumentando. A gente está se encaminhando aí para os minutos finais do nosso programa, mas ainda dá tempo para mais alguns esclarecimentos. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook. A página é Hora Espírita Chapecó. Eu também no YouTube. E reveja esse programa desde o início. Vamos fazer uma pergunta para o Nick, Vanderlei, os dois aqui. Qual seria a nossa atitude? Nós, qualquer um de nós, ao mal que vem dos nossos, sei lá, inimigos, eu poderia chamar assim, porque às vezes não é nem um inimigo. Às vezes um cara te corta no trânsito, ele nem te conhece, você não o conhece, e dali 2 minutos são inimigos e talvez com marcas que vão para várias encarnações. Então, as atitudes nossas em relação ao que nos fazem de mal ou inimigos, tanto encarnados e os desencarnados, porque esse é só essa pergunta deve ficar 1 hora falando. Porque existem os desencarnados, né? Sim. Eu vou usar aqui 3 ícones do cristianismo. Vou começar com Joana de Ângeles, que diz assim: todos temos inimigos. O importante é não sermos inimigos de ninguém. Olha, todos nós temos inimigos. Jesus tinha inimigo, imagina se nós não teremos pessoas que talvez não gostem de nós, né? Isso não tem problema nenhum. O problema é quando eu sou inimigo de alguém, né? O que fazem para mim não é
realmente o mal. O mal é o que eu faço ao outro. Então, nessa questão aqui de Joana de Ângeles, né? Através Claro, de Divaldo. Através de Divaldo. Vamos lembrar Cristo, principalmente, né? Amai, inclusive, os vossos inimigos. Nós tocamos esse assunto anteriormente, dizendo que não necessariamente eu preciso levar as pessoas que não gostam de nós, que nós tivemos algum problema, para dentro de nossa casa. Agora, eu perdoá-lo e tentar pagar o mal que ele me fez com o bem, perdoando ele, né? Desejando a ele o bem, desejando o bem. Porque se eu desejar o mal, eu não estou perdoando ele. Entendeu? Quando as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas tomara que ele receba a mesma coisa que ele fez para mim. Isso não é perdão, gente. Você está querendo justiça pelas próprias mãos. Então, o mal que me causam é problema do outro, não meu. O dele tá para vir, uma coisa assim também falam. Isso. E quando eu não perdoo, vamos lembrar novamente, quem carrega o peso do não perdão sou eu. A outra pessoa não. Muitas vezes ela nem sabe. O veneno está comigo. O veneno está comigo. Sou eu que carrego. Isso. E vou terminar com uma frase de Bezerra de Menezes. O importante não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que realmente importa é a sua atitude. O que é que eu faço com aquilo que eles me causam? Olha, isso aqui realmente dá um programa. O que eu faço com aquilo que eles me fizeram? Sim, só essa... Isso. Então, gente, eu garanto para vocês, não há saída melhor do que a gente elevar tudo aquilo que Cristo nos ensinou para o nosso caminho, sabe? Perdoar ao próximo, ser indulgente, ser benevolente. Não existe caminho melhor. Sou eu que colho todo esse bem que eu faço. Então, se te fizeram mal, deixa de lado. Perdoa e segue o teu caminho. Seja feliz porque você ainda pode. Essa parte é bem difícil, né? A gente praticar o perdão, né? Porque Jesus nos deu o exemplo, né? Jesus nos deu um exemplo, mas ele sabe que para nós é difícil fazer isso, né? Fala no Evangelho que é difícil a gente dar o mesmo lugar para aquele que nos prejudicou do que nós damos para um amigo, né? É muito difícil, mas o não sentir raiva, não sentir ódio, porque prejudica, como tu falou, a nós mesmos, né? Então, na nossa vida, é natural que a gente faça invejosos, mas não fazer inimigos, né? Diz no Evangelho. É algo natural. A inveja, né? Por exemplo, né? Mas nós não cativarmos mais inimigos. Por quê? Muitas vezes nós tratamos como inimigos as pessoas que convivem conosco, inimigos mais ferrenhos, né? E muitas pessoas ainda pensam que com a morte termina o inimigo, né? Nós nos livramos do inimigo. Não. Quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo no mundo espiritual o que nós somos agora nesse exato momento. Se eu tenho ódio do Nick, né? Eu vou continuar com esse mesmo sentimento. Se o Nick me prejudicou nessa vida, eu vou continuar. Depende do meu entendimento, eu vou querer, ainda nessa vida, estar querendo me cobrar do que ele me prejudicou. Dependendo do meu entendimento. Então, se eu matar o Nick nessa vida, não vai mudar nada. Vai depender se ele vai me perdoar ou não. Então, muitas pessoas a quem nós consideramos um inimigo, que acham que vai com a morte vai cessar tudo, não. Se ele não nos perdoar, ele vai querer ser vingado de nós. É um direito, pelo entendimento dele, que ele se acha no seu entendimento. Que seriam os obsessores daí. Mas ele vai nos obsediar e querer se cobrar de alguma forma. Tal qual nós também pensamos muitas vezes de querer nos cobrar. Porque nós se vingar daquela situação. Então, os ódios, eles continuam por centenas e centenas de anos no mundo espiritual. Reencarnamos próximos uns dos outros para o que foi desamor no passado, para que nós possamos ajustar através da prática do amor.
E assim nós vamos reencarnações e encarnações. Às vezes, quantos espíritos que vão encarnações e encarnações, um mata o outro e continua aquela ligação forte que tu comentou no início. Né? Continua essa ligação até que um dia se cansem disso e acabam reencarnando muitas vezes como irmãos, né? Pai e filho. Como pai e filho, para que haja esse ajuste, né? Então, vejam quanto é a misericórdia divina, a bênção da reencarnação para nós. Então, quanto aos inimigos encarnados, nós não lembramos o que fizemos no passado. Temos muitos que não nos perdoaram. Mas vamos fazer a nossa prece e pedir perdão a eles. Né? Ótimo. Pedir perdão, que nos perdoem, porque a lei de causa e efeito e a justiça do amor permite que um dia estejamos juntos para restabelecer o equilíbrio, né, do amor. Daria um grande programa só essa. Muito bem, são 8 horas, não dá mais tempo para nada. Agradecemos então, chegamos ao final, né? Muito obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos que nos acompanham, obrigado aos colegas e um bom sábado a todos. Nick, muito obrigado. Obrigado a todos, um grande, maravilhoso e abençoado final de semana. Muito obrigado também agora, então, o João com a gente aqui na operação da rádio, muito obrigado. Um forte abraço a vocês, todos. Muito obrigado ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Rose, a Sandra. Muito obrigado pela audiência e desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM.